Olá, minhas amigas, amigos, caríssimos internautas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Que imensa alegria tê-los por aqui mais uma vez, onde estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde estaremos abordando hoje o seu segundo capítulo, que intitula como texto Cartão de Visitas. Uma extraordinária obra, composta de 90 capítulos, para podermos, assim, aprender e refletirmos sobre tão preciosos ensinamentos. Portanto, que Deus nos guarde e nos envolva na sua infinita paz. Referindo-se à mediunidade, Allan Kardec, o codificador, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, ele nos ensina que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Isso mesmo. Porque essa é uma faculdade inerente ao homem, não constituindo, portanto, nenhum privilégio exclusivo. Descreve-nos ainda o codificador que raras são as pessoas que dela não possuem algum desses rudimentos, isto é, algum indício. Então, podemos assim dizer que, de alguma forma, todos nós somos mais ou menos médiuns, de uma forma ou de outra. Contudo, normalmente, só se qualificam, como nos orienta, nos ensina Allan Kardec, que os médiuns são realmente, na sua acepção da palavra, aqueles em quem a faculdade mediúnica ela se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e ostensivo com certo grau de intensidade, dependendo de uma organização mais ou menos sensitiva daquela pessoa. E olha que não são em todos os casos que esta faculdade ela se revela da mesma maneira, onde ali podemos observar em alguns dos médiuns uma aptidão especial desta ou daquela ordem, resultando nas variadas espécies de manifestações que conhecemos dentro dos fenômenos mediúnicos. Portanto, meus amigos, em posse deste esclarecimento que Kardec nos oferece, devemos considerar, sobretudo, o imprescindível e importante papel que o pensamento exerce na ação das diversas e variadas manifestações mediúnicas. Como mesmo, então, nos afirma o espírito de Emmanuel, em reunião pública, ocorrida em 8 de janeiro de 1960, pela abençoada psicografia, como já afirmamos, de Francisco Cândido Xavier, nesta obra, Seara dos Médiuns, ele ali descreve que o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visitas. Isto significa, conforme ele, que todo trabalho que desenvolvemos, né, em torno das atividades mediúnicas, o pensamento é o responsável direto e primordial para estabelecermos a harmonia de elevadas e positivas vibrações, o que irá certamente possibilitar e promover e assegurar, assim, a seriedade do grupo, a qual ali estejamos vinculados como médiuns. Pois, vejamos, dependendo do pensamento reinante dentro de uma reunião, poderemos atrair como repelir a presença e as orientações dos bons espíritos. Então, por essa razão que Emmanuel, no início do presente texto, ele nos descreve, conforme nós vamos
observar no slide. Dizendo que, em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Pois bem, portanto, quando nos dedicamos ao estudo e ao exercício da mediunidade, é imperioso que nos percatemos contra os nocivos e livianos pensamentos que, vez ou outra, nos assaltam, às vezes ali de momento, acabando por interferir, como já é visto, no bom e saudável intercâmbio com o plano espiritual, pois quantas são as vezes que acabamos descurando, imprevidentes do nosso compromisso sagrado da mediunidade, cultivando ideias negativas, infelizes, através do pensamento invigilante. Quantas são as vezes? Então, por isto que há esta preciosa advertência de Emmanuel, de que o pensamento deve ser a base de todo o processo de comunicação e comunhão entre os dois mundos. Pois ninguém faz um convite, fazendo aqui por analogia, ninguém fará um convite a alguém sem ter condições de receber o convidado. Não poderemos receber uma pessoa, por exemplo, em nossa casa, se ela não estiver devidamente limpa e organizada. A casa precisará estar bem preparada para isso, não é mesmo? Então, um cartão de visita ele deve fazer jus para atender às expectativas daquilo que temos e podemos oferecer de momento. Então, com o pensamento é a mesma coisa. Embora o local da reunião apresente aparentemente ali um aspecto sério, reservado e respeitado, se porém os nossos pensamentos estiverem voltados para objetivos menos dignos e impuros, nós iremos estabelecer brechas vibratórias nas defesas da casa, para que estes espíritos inferiores acabem interferindo na reunião de modo geral. Então, é o pensamento positivo, com elevados e edificantes propósitos, que criará este cartão de visitas. Para que estes bons espíritos, meus amigos, tenham condição de permanência entre os encarnados, pois a prece, principalmente a prece sincera e fervorosa, irá potencializar a frequência dessas energias do pensamento para formar uma barreira, principalmente protetora, para a instituição, a casa espírita e os assistidos contra as investidas de espíritos zombeteiros, perturbadores, brincalhões, dessa casta de espíritos mais inferiores. Então, não estamos sós. Existe uma comunhão de pensamentos que se entrelaçam e se convergem conosco para atingir o mesmo fim, que é o bem na pauta da caridade. Então, apresentemos nosso bom pensamento à maneira de um cartão de visitas, que colheremos, com certeza, bênçãos de paz e de alegria. Ainda com Emmanuel, ele nos traz mais uma vez aqui, vamos ver o próximo slide. Analisando, desta forma o pensamento, como ele nos diz, ele prossegue palidamente, ele diz:
Tomemos a imagem da vela acesa. Apesar de imprópria para as nossas anotações, a vela acesa arroja de si fótons, ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, diz ele, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. Fazendo aqui uma analogia entre a vela e o cérebro, como ele descreve nas linhas do texto, este parágrafo, o amigo espiritual afirma que a luz da vela ele não será suficiente para atender às necessidades de determinado ambiente ou situação. Então, fraca e bruxuleante a vela, ela irá apenas clarear alguma coisa ao seu redor, muito pouco na exteriorização, né, de seus fótons, que são ali partículas que compõem justamente essa luz, podendo ser definidos como pequenos, né, pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Agora, já o cérebro, através da força ou energia mental, irá emanar princípios inteligentes. Pois vejamos, o ser pensante quem é? É o espírito. Ele é quem comanda e direciona suas ações. É o espírito que impõe os seus desejos, vontades. Então, associando a energia da mente à vontade do querer, iremos elaborar formas, pensamentos, ou imagens, moldes que projetamos e expressamos na atmosfera psíquica, caracterizando assim a nossa presença, seja no campo íntimo de nossa ideação ou na palavra, na atitude e no exemplo. Isto conforme são as palavras do descrevendo o espírito de André Luiz, uma outra obra pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Mecanismo da Mediunidade. Então, veja, ali na primeira maneira de analisarmos, temos pura e simplesmente a chama da vela. Um efeito combustão causado por uma reação química, onde a cera de parafina, um hidrocarboneto pesado, né, do óleo cru, ele será absorvido pelo pavio em estado líquido. Agora, no segundo caso, temos a ideia. Veja a diferença, que é uma propriedade do espírito atuante, o ser vivo, que preside essa matéria. E tanto um, vejamos, como outro, ele produzirá o seu maior ou menor poder de irradiação, quanto mais próximo estiver sustentado por sua base. E nesse caso, sendo a vela ou o cérebro, como nos explicou, emana. E ali prossegue, então, o benfeitor amigo, dentro da obra que ele nos oferece nesta noite. Vejamos aí. Próximo slide. Ele diz: no fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Olha a importância que ele nos coloca para que possamos aqui observarmos. Vamos atentar então o seguinte. Ele quer nos dizer nesta explicação que ele nos dá neste slide, que tanto a vela como o cérebro
eles não seriam os responsáveis, vejamos, eles não seriam os responsáveis, ou seja, os agentes diretos pela construção do bem ou do mal que experienciamos e realizamos na existência, mas apenas veículos ou condutores de nossas ações, pensamentos e palavras. Enfim, eles são neutros pelo que representam, como o ar é para o som. Assim diz Emmanuel. Ele prossegue ainda no próximo agora slide. Vamos lá. Imaginemos, no entanto, o lume conduzindo. Bom, o lume é qualquer tipo de luz, tá, meus amigos? Ou um clarão. Ele prossegue. Tanto ele pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Continua ele ali no mesmo slide. Verificamos no símile. Os símiles são coisas, né, que se assemelham, são parecidas. Então, verificamos no símile, prossegue, que a energia mental inelutavelmente ligada à consciência que a produz obedece à vontade. Então, no capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, por Chico Xavier, o espírito de André Luiz assim nos afirma, em uma outra obra agora, né, quando ele está ali na entrelinhas deste livro, que o pensamento ele é tão significativo na mediunidade, descreve André, tá? Quanto o leito é importante para o rio. Vamos falar novamente para que fiquemos bem grafados em nossos pensamentos. Que o nosso pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas, né, as águas puras, aliás, ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Aí, em outro parágrafo, ele continua nos afirmando que, em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. A nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A mediunidade, portanto, meus amigos, ela é esta troca de pensamentos entre outros seres encarnados e desencarnados, conscientes ou não, através da sintonia mental que se verifica. É um dínamo, é uma energia constante. Há uma faculdade tão natural a todos os seres humanos, vejamos, como temos a faculdade de respirar. Agora, voltando à obra em questão, Seara dos Médiuns, Emmanuel nos descreve, mais uma vez, como está agora aqui, no próximo slide. E compreendendo-se, diz ele, no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas.
Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Porque estando, vejamos, ali vinculados ao grupo onde exercemos o trabalho da mediunidade, haverá uma comunhão de pensamentos, onde irá entrelaçar todos o mesmo diapasão, no mesmo objetivo. Então, podemos dizer assim que é no pensamento que se estabelece o primeiro momento ou contato dessas energias que se exteriorizam do nosso mundo mental. Exatamente, meus amigos. Levados pelo impulso espontâneo, no desejo de poder ajudar ou prejudicar, criamos instantaneamente uma conexão de ideias e propósitos favoráveis ou desfavoráveis. Isso porque as ondas eletromagnéticas postas em ação não poderão depois ser mais evitadas. A mesma coisa que você jogaram um carro precipício abaixo, como que você vai evitar? Sem freio, sem nada. Mas é num precipício mesmo. Então, são como ondas, fazendo analogia, de estações, de uma estação de rádio, onde não conseguimos deter ou bloquear. Nós podemos até conter o verbo, vejamos, no calor das emoções, muitas vezes desajustadas, que projetamos para fora de nossos lábios invigilantes e imprudentes. Quantas vezes ocorre? Mas o pensamento, uma vez deflagrado no seu campo de ação, de tempo e espaço, não poderemos dimensionar o seu alcance e a proporção das suas consequências advindas do seu poder destrutivo ou construtivo, de paz ou de discórdia. Então é bem sério isso. Temos que ter uma atenção muito significativa em relação ao nosso pensamento, que impera o nosso destino. E olha, pouco importa a intensidade da mediunidade nessas horas quando se expresse, né, através dos portadores da mediunidade. Se no trânsito dos pensamentos absortos palpitam as mais variadas frequências de energia. Uma outra coisa com relação ao que pensamos é saber se os espíritos desencarnados podem conhecer os nossos mais íntimos e secretos pensamentos. Inclusive foi o que Allan Kardec ele perguntou aos espíritos, e a resposta que nos deram foram essa. Está na questão 457 de O Livro dos Espíritos, ali quando dizem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Contudo, nem atos, nem pensamentos podemos dissimular deles. Isso, meus irmãos, por uma razão aparentemente simples. Pois no plano espiritual, o pensamento, ele não encontra barreiras. Ele é matéria. Embora não perceptível e tangível, podendo ali ser elaborado conforme o desejo do espírito, sendo tão etéreo e sutil que nenhuma impressão poderá causar aos nossos sentidos. Então, o codificador, ele continua perguntando, né, Allan Kardec, aos imortais assim: seria bem mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Olha a pergunta. Responderam: certamente. Quando vos julgais muito ocultos,
é comum ter ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E a gente não atenta a isso. Não atentamos. Achamos que estamos só vivendo este mundo, pronto e acabou. Quando ao nosso lado, numa dimensão paralela, eles estão ali, nos observando. Como o gato que espreita o rato. Não só para o mal, mas aqueles que estão também preocupados em nos ajudar, que são os amigos bondosos, espirituais, parentes e amigos. Então, como nos afirmou o espírito de Emmanuel, ainda nos encontramos mergulhados num oceano de pensamentos, alimentando-nos o quê? De substância mental, em grande proporção. Entendemos assim, meus amigos, que toda vez que andamos pelas ruas, aqui apenas para ilustrar, às vezes quando entramos em locais de público variado, como hospitais, escolas, igrejas, clubes, parques, no ambiente de trabalho, além da população, né, dos desencarnados que se assomam ao nosso lado, uma gama de pensamentos heterogêneos cruzam nossas frequências mentais. É o fato quando nós percebemos uma ideia diferente, ou uma sensação estranha do que habitual ocorre conosco. Ou melhor ainda, para ficar mais fácil para entender, algo que não estávamos cogitando ou mesmo pensando. Algo que não estávamos cogitando e nem mesmo pensando. E percebendo isso, acabamos nos perguntando: poxa, mas o que está acontecendo comigo? Eu estava bem. De repente bateu essa tristeza, uma revolta, um mau presságio. De onde veio esse sentimento? Mas por que este pensamento agora? Então, vamos imaginar de outra maneira essas tais interferências transcorrendo agora numa reunião mediúnica, em que os médiuns, sendo os intérpretes, né, dos espíritos desencarnados, permutarão através da sintonia psíquica de suas faculdades as mais variadas sensações, tanto boas como ruins, de espíritos felizes ou infelizes. Então, diante disto, maior será a responsabilidade daqueles que, investido do nobre e sagrado mandato mediúnico, se exigirá constante disciplina e redobrada dedicação. Redobrada dedicação. A maneira, né, daquelas 3 regras conhecidas e fundamentais que foram recomendadas por Emmanuel a Chico Xavier, quando ainda jovem, quando ele estava por iniciar os labores de santificada e abençoada missão. Então, ali no diálogo com Emmanuel, Chico lhe perguntando, Emmanuel responde assim: Chico, a primeira regra que você precisa na mediunidade para exercer este trabalho com Jesus é disciplina. E a segunda, meu irmão? A segunda, Chico, disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, são as 3 regras. 3 regras que Chico aprendeu que precisaria então a exercer. Então, era fazer o certo ou não, né? De forma que a garantir aquele bom êxito que empreenderia dali por diante. Então, Emmanuel era sempre incisivo e determinante para que Chico ali não se esmorecesse, né, diante do grande trabalho que ainda ele tinha por desenvolver. Bem, meus amigos, então a mediunidade ela pode assim ser comparada
a um vasto e rico campo de trabalho. Assim também pode ser, em que os trabalhadores, de boa vontade, não se permitirão tergiversar ante a seara bendita de Jesus. Porque quantas coisas ao mundo acabam tolhendo ou desviando os propósitos de santificada missão, que é a mediunidade. Então é muito sério, porque o pensamento, nosso pensar é este cartão que se projeta para fora de nós, onde estaremos sendo vistos por uma esta multidão de pensamentos, de espíritos que ali estão próximo de nós, como falamos há pouco. Então, reafirmamos aqui com Emmanuel que o pensamento deve ser o nosso cartão de visita, cujo cartão necessitamos personalizar com a tinta indelével das mais caras e sinceras intenções para podermos ajudar, poder também minorar o padecimento daqueles irmãos que buscam esclarecimento e socorro. É isso. Diria até que o ponto de encontro, onde existe grande concentração de pensamentos voltados para o bem, é comparado, numa forma de entender, a um outdoor, né? Aquele que fica em cidade, aquelas placas enormes, indicando ali um posto de repouso aos viajantes cansados, fatigados, né, nas lutas intensas do mundo físico, ou até mesmo como uma usina de energias, né, clareando os caminhos daqueles que tateiam na ignorância espiritual em todas as direções. Então, com o pensamento, este cartão de visitas que precisamos sempre ter e carregar no bolso de nossas consciências, não pode ser deixado de qualquer forma, em qualquer lugar. Temos que cuidar, temos que preservar por este sagrado compromisso. Esse cartão de visitas não pode ser deixado abandonado, porque correremos risco de muitas consequências ao nosso trabalho que abraçamos. Então, meus irmãos, diante das imensas anotações, dos desdobramentos que ainda necessitamos empreender e aprender neste abençoado intercâmbio mental entre os dois mundos, então encerramos este presente texto, né, de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, ele dizendo assim, quando ali, praticamente é o último, né, parágrafo, conforme nós vamos agora ver ali o slide. Então, ele diz: representamos ao pé dos outros conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Muita paz, que o Mestre querido possa nos envolver em sua bondade e confiar este grande trabalho que é este cartão de visitas que ele nos ofereceu e que devemos cuidar com muito carinho. Fique com Deus e até uma próxima. Somos o que pensamos, pensamento é criador, maldade atrai.
corações nobres construindo arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus.